Hoje venho aqui relatar para vocês outra história verdadeira, mas dessa vez quem contou essa história é a minha mãe, que estava presente na brincadeira do copo, junto com uma prima nossa e mais duas amigas. Minha mãe até hoje se arrepia quando me conta esse fato. Ela diz que foi tudo verdade. Ela também diz: Natália, se você acha que eu estou mentindo, pergunta só à prima e ao seu pai, que infelizmente faleceu em 2007. Mas nessa época da brincadeira do copo, ele estava vivo. Aqui vai a tal história da minha mãe. Era à noite, umas 8 ou 9 horas da noite, não me recordo. Minha prima naquela época era adolescente e veio na minha casa, dizendo que sua vizinha e ela fizeram a brincadeira do copo e que alguém faleceu. Então minha mãe e suas amigas resolveram fazer a tal brincadeira. Eu tinha uns 5 anos de idade naquela época. Meu pai e eu estávamos dormindo no quarto, enquanto minha mãe, minha prima e suas amigas brincavam do copo na sala. Elas oravam, invocavam os espíritos e nada de nenhum espírito vir. Depois de um tempo orando, o copo começou a se mexer sozinho. Minha mãe perguntou ao tal espírito seu nome e ele respondeu com as letras do alfabeto: J, O, R, G e E. E depois escreveu seu sobrenome. E minha mãe perguntou ao espírito: Jorge, é você o meu sogro? E o espírito respondeu: sim. O espírito do meu avô veio dar uma mensagem. Ele pediu a minha mãe que acordasse meu pai, pois queria falar com ele. E minha mãe foi até o quarto tentar acordar meu pai. Meu pai sempre foi muito cético. Ele disse à minha mãe: pergunta ao espírito quais são os números que eu vou dar na loteria. Ele estava debochando, não estava acreditando. O espírito do meu avô começou a ficar zangado. O copo repetia sempre a mesma coisa: eu quero falar com o Marco, e eu quero falar com o Marco. E Marco era meu pai, e nada do meu pai queria vir falar com ele. Depois de minha mãe tanto pedir ao meu pai para falar com o espírito, o mesmo resolveu falar pelo copo, dizendo: fala pro Marco que ele vai perder a farda. Meu pai, naquela época, era policial militar. Ele vai cometer um crime e depois ele vai preso. O copo tinha dado essa mensagem e tinha tanta energia e tanta força que deslizou e bateu na parede e quebrou. Minha mãe não acreditou muito, mas um ano depois desse acontecimento, as mesmas coisas que o espírito do meu avô disse que iriam acontecer começaram a acontecer. Nem dá mesmo para acreditar. Eu nunca tive o prazer de conhecer meu avô. Ele era espírita, kardecista e sempre lia livros espirituais. Ele foi criado na doutrina espiritual e faleceu um ano antes de eu nascer, em 1983. Minha mãe me dizia que meu avô era uma pessoa muito tranquila e muito gente boa. Eu tenho certeza que ele veio avisar meu pai para não tomar certas decisões na vida dele. E ele ia acabar pagando. E foi o que aconteceu, infelizmente.